Caminho de Ferro de Benguela. Serpenteando por montes e vales, o Caminho de Ferro de Benguela volta a emergir no plano económico e social do Corredor do Lobito com uma nova face e com potencialidades inimagináveis até há bem pouco tempo atrás. Desde as cidades do Lobito e Benguela, na costa atlântica de Angola, até à fronteira terrestre com a República Democrática do Congo, são 1.344 km de via férrea que vai acrescentar mais atividade económica e progresso ao desenvolvimento do interior de Angola. A linha do Caminho de Ferro de Benguela acaba de sofrer um profundo processo de reabilitação e modernização que a credencia para intervir como um dos mais poderosos fatores de coesão territorial, económica e social do país, ligando o mar ao interior de África e alavancando as possibilidades de internacionalização das economias dos países da SADC. Estas passarão com efeito a dispor de uma infraestrutura de transporte tecnicamente apta e economicamente competitiva para o escoamento das suas matérias-primas pelo Porto do Lobito, um dos portos marítimos mais credenciados da costa ocidental africana. Também ele próprio, sujeito recentemente a importantes obras de requalificação e modernização e onde foi construído um moderno terminal para acolher o tráfego de minério com destino ao mercado internacional, contribuindo para criar riqueza e emprego não só em Angola, como nos países produtores. Já vão longe os tempos da sua criação, quando em 27 de novembro de 1902 foi outorgado ao cidadão inglês Sir Robert Williams o direito a construir e explorar o caminho de ferro no âmbito de uma concessão válida por um período de 99 anos. O tempo passou. A história é longa, de muitas décadas. As memórias são incontáveis e o caminho para se chegar até aqui não foi isento de dificuldades. Mas tudo foi superado. E bem, mercê da visão estratégica de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, e da inquebrantável vontade e pertinácia de Sua Excelência, o Sr. Ministro dos Transportes, Dr. Augusto da Silva Tomás. O Caminho de Ferro de Benguela inicia agora uma nova etapa da sua já longa história de mais de 100 anos, para projetar a economia angolana e, particularmente, a economia do vasto espaço territorial do designado Corredor do Lobito para um novo paradigma de modernidade em termos quantitativos, de criação de emprego, de competitividade e de diversificação da atividade produtiva. O apoio de infraestruturas de transporte e de meios de circulação dinamizará a movimentação de pessoas e bens no território, promoverá o desenvolvimento da agricultura e da agroindústria e de muitas outras indústrias transformadoras de elevado valor acrescentado que tenderão a instalar-se em locais com grande potencial de recursos naturais e onde é abundante a mão de obra. A rede nacional de plataformas logísticas que convergirá sobre a linha do Caminho de Ferro, em cidades e locais de atividade económica significativa e com trajetórias de crescimento acelerado, como é o caso do Lobito, Benguela, Huambo, Cuito, Luena e Luau, por exemplo, aportará infraestruturas, instalações e meios para, em articulação com o Caminho de Ferro, oferecerem condições de otimização da cadeia logística na região, com impactos significativos nos custos de produção e no preço dos produtos nos mercados consumidores, incluindo as mercadorias e matérias-primas destinados à exportação. A disponibilização de capacidade de armazenamento e de uma bem dimensionada rede de frio tornar-se-á uma realidade ao longo de todo o Corredor do Lobito. Associado aos efeitos nos circuitos de distribuição, ampliará significativamente a cobertura do território nacional por uma rede que associa adequadamente, numa solução de intermodalidade otimizada, a rede de transportes, especialmente a rede ferroviária e as plataformas logísticas. A dinâmica resultante, por outro lado, da interação entre a linha do Caminho de Ferro de Benguela e o Porto do Lobito viabilizará que o tráfego de minério de países como a República Democrática do Congo e a Zâmbia, perdido durante várias décadas para outras linhas de países do interior de África e portos da costa do Índico, possa ser retomado a relativamente curto prazo, trazendo para Angola a mais-valia que representa um transporte com um potencial de procura de mais de 1,2 milhões de toneladas por ano e que tem mercado assegurado nas mais diferentes latitudes. Várias orientações estratégicas têm sido definidas pelo Executivo angolano que concorrem para tornar inequívoca a presença de Angola na partilha desse importante segmento de mercado, o do minério, que visam a possibilidade de Angola adquirir uma quota significativa dos tráfegos anualmente movimentados por distintos portos. Neste contexto, salienta-se a decisão de levar o traçado até à fronteira com a República Democrática do Congo e de construir a linha da Zâmbia, a partir de um ponto próximo da cidade do Luau até à fronteira com aquele país, numa extensão de cerca de 300 km,
assim como um ramal de ligação da linha do caminho de ferro de Benguela para a articulação com o terminal mineraleiro no porto do Lobito, que terá cerca de 18 km. A somar as obras de reabilitação e modernização da linha recentemente intervencionada, o Estado irá despender mais de 1,5 mil milhões de dólares para criar uma solução robusta e competitiva para escoamento do tráfego de minério, com origem nas jazidas localizadas no Katanga, na República Democrática do Congo, e no Copperbelt, na Zâmbia. Esta aposta traduz de forma inequívoca o papel que se espera venha a ser desenvolvido pelo complexo produtivo assente no sistema integrado Ferrovia-Porto, justamente considerado como um motor do desenvolvimento do Corredor do Lobito. Aliás, o Corredor do Lobito, enquanto figura administrativa de planeamento e ordenamento do território e realidade económica incontornável, deve muito da sua existência a estas duas infraestruturas, que têm uma capacidade de atração altamente polarizadora, atuando complementarmente como fator de crescimento económico de toda a vasta região adjacente à linha ferroviária de Benguela. Este sistema, articulado no futuro com a refinaria em construção na província de Benguela, proporcionará a criação de um triângulo virtuoso assente em 3 pilares estruturantes: o caminho de ferro, o porto e a refinaria, que conjuntamente criarão uma dinâmica de crescimento suscetível de gerar um efeito multiplicador na própria economia nacional, para além dos impactos positivos que terá na expansão da atividade económica no interior do Corredor do Lobito. A grande oportunidade do caminho de ferro de Benguela, porventura a mais difícil, mas também a mais almejada e aliciante para se projetar no plano económico nacional e até no panorama internacional no âmbito do transporte ferroviário em África, está em conseguir captar uma parte importante do tráfego de minério que circula desde as jazidas no interior do continente até aos portos de exportação, conquanto existam outras componentes que representam para o caminho de ferro de Benguela áreas de mercado com grande viabilidade, como é o transporte de contentores, de combustíveis, de graneiros sólidos, cereais, etc. Para isso, o caminho de ferro de Benguela apresenta inúmeras credenciais: linha totalmente reabilitada e modernizada, quadro de pessoal competente e capacitado, e tem em curso projetos em áreas e setores fundamentais da atividade produtiva ferroviária, tais como a aquisição de 40 locomotivas e de vário material de transporte especializado, a reconfiguração e relançamento do setor da manutenção e implantação no terreno das respectivas estruturas de pessoal, a iluminação das estações, a operacionalização do sistema de sinalização, entre muitas outras. O caminho de ferro de Benguela tem no campo das mercadorias um potencial enorme que deverá continuar a explorar, já hoje se afirmando como um dos vetores mais promissores da atividade da empresa. No transporte de grandes massas a longas distâncias, o comboio é praticamente imbatível. A conjugação da extensão da linha, com os seus 1.344 km, fora os ramais, com as características de alguns tráfegos vocacionais pesados, como os referidos, posiciona o caminho de ferro na linha da frente da transportação em Angola e, a mais médio prazo, como uma linha ferroviária de referência na África Austral. Em termos de externalidades, o caminho de ferro apresenta também vantagens comparativas superiores quando em confronto com o modo rodoviário e mesmo com o transporte aéreo. Complementarmente, a integração da ferrovia com a rede nacional de plataformas logísticas e com o sistema portuário do Lobito criará uma rede global estrategicamente integrada de infraestruturas de transporte e logística com uma dinâmica imbatível de valor económico incomensurável. Esta conjuntura pode posicionar Angola como um verdadeiro hub regional, isto é, como uma plataforma continental da logística para a triangulação das cargas no interior do continente africano, com origem ou destino nos portos, no contexto da sub-região, com localização geográfica estratégica e com potencial para competir ativamente com outras cadeias de transporte e logística até agora imperantes nesta sub-região. E se é certo que, como alguém já afirmou, a propósito, que o caminho faz-se caminhando, há agora que encarar outros aspectos que a reabilitação e a modernização da linha vieram colocar ao caminho de ferro de Benguela, como a manutenção das infraestruturas e a manutenção do material circulante nomeadamente. Em termos preliminares, no entanto, torna-se necessário equipar a empresa com ativos produtivos adequados à dimensão do mercado e às expectativas colocadas pela reabilitação e modernização da linha.
o standard qualitativo das infraestruturas deve ser acompanhado do lado material circulante, locomotivas, carruagens e vagões, com a disponibilização de um número de unidades em todas as vertentes, compatível com a dimensão do mercado, não apenas numa perspectiva imediata, ainda limitada, como é óbvio, mas sobretudo num plano que assegure o crescimento sustentado do tráfego ao longo do tempo e a competitividade da solução ferroviária, não apenas nas ligações internas, como também internacionais. No capítulo da mobilidade das populações, tanto no transporte suburbano de grande densidade, no eixo Lobito-Benguela-Bimbas, como no transporte regional e interurbano, o caminho de ferro rasgará novos horizontes e proporcionará acessibilidade fundamental a regiões do interior até agora dificilmente alcançáveis e sem alternativas viáveis de as populações se deslocarem com regularidade para noutros locais transacionarem, por exemplo, os produtos da agricultura e do mundo rural ou por quaisquer outros motivos. A rede ferroviária oferece mais de 60 estações, muitas delas belos edifícios, amplos e modernos, de arquitetura arrojada e inovadora, que dispõem de todas as condições para oferecerem serviços de elevada qualidade aos passageiros. Ao longo da linha, percorrem-se variadas e exuberantes paisagens que despertam nas pessoas o desejo de conhecer melhor o país, de contactar as suas gentes e costumes, de saber um pouco mais da sua história, o que é suficiente para adquirir a convicção de que o caminho de ferro veio para ficar e que tem um papel importante e promissor a desempenhar na economia de Angola e, inclusivamente, no turismo. A economia angolana, que se afirma nos dias de hoje como uma das mais pujantes em África, com taxas de crescimento anual das mais elevadas do mundo, terá no caminho de ferro de Benguela uma infraestrutura que levará ao interior do país, nas regiões por si polarizadas, as acessibilidades fundamentais indutoras do crescimento e a certeza de mais progresso económico e desenvolvimento social. Temos perfeita consciência que esta ferrovia contribuirá para diminuir a dependência das populações das regiões do interior relativamente ao acesso a bens de primeira necessidade e para reduzir as assimetrias regionais que tenderão a eliminar situações de desigualdade que serão, assim, pela inclusão que as acessibilidades e a mobilidade proporcionam, mais facilmente banidas da sociedade angolana. No percurso pela linha, ainda se podem ver em alguns locais, como no Uambo e no Luena, velhas locomotivas que atestam a memória do passado e evocam os tempos míticos e heróicos do caminho de ferro em Angola. O passado e o futuro frente a frente parecem indicar que o rumo a seguir deve privilegiar a qualidade, a segurança da circulação, as boas práticas, o respeito pelo cliente e a aprendizagem permanente em todas as áreas e disciplinas do mundo da produção ferroviária, que é complexo, mas simultaneamente interessante, atraente e motivador. A manutenção e a formação profissional são fatores críticos de sucesso, pois interferem em todos os domínios atrás referidos e a elas a administração da empresa do Caminho de Ferro de Benguela presta especial atenção, encontrando-se previstas ações que vão envolver nos próximos tempos mais de 2 milhões de dólares de investimentos só na qualificação do capital humano. No caso da manutenção ferroviária, a empresa irá implantar uma estrutura especializada de pessoal ao longo da linha que atenda às exigências da conservação corrente da via e mantenha permanentemente atualizados os parâmetros técnicos de circulação. No campo do material circulante, está prevista a recuperação e modernização das antigas oficinas centrais do Uambo, que vão trazer para o Planalto Central as maiores e mais modernas instalações de manutenção ferroviária alguma vez construídas em Angola, uma autêntica cidade industrial apta para satisfazer as necessidades de todos os tipos de manutenção do material circulante, incluindo as grandes reparações de locomotivas, destinadas a manter intactas as propriedades e capacidades do parque ativo no domínio da tração. Este será um dos empreendimentos mais marcantes a realizar a curto prazo, depois de concluído o processo de reabilitação e modernização das infraestruturas, que significa um investimento estimado em cerca de 50 milhões de dólares. No domínio da formação profissional, uma das preocupações fundamentais da administração, o planeamento das ações já delineado, dará sequência ao trabalho persistente e aturado que tem vindo a ser desenvolvido consistentemente nesta matéria. O plano de formação em curso para o quinquênio 2013-2017 prevê um aprofundamento significativo da formação em áreas sensíveis, como as da sinalização e telecomunicações e da regulamentação ferroviária, assim como a sua transversalidade a todas as categorias profissionais, especialmente as relacionadas com a condução e o comando e controle da circulação.
fonte geradora de emprego e de saberes em múltiplas áreas e especialidades, desde as mais simples às mais complexas, num total que ascende a mais de 20 profissões e possuindo um efetivo de 1.334 trabalhadores. O Caminho de Ferro de Benguela põe especial atenção na capacitação profissional e na motivação dos recursos humanos, o seu ativo mais valioso e o fator de produção mais determinante da qualidade que cotidianamente pretendemos oferecer aos nossos clientes, que elegemos também como um elemento preponderante da produtividade e da competitividade do negócio ferroviário. Como corolário desta preocupação e para atender às necessidades da formação dos nossos agentes, a administração vem desenvolvendo igualmente esforços no sentido de construir a curto prazo no Lobito, com o alto patrocínio do Ministério dos Transportes, um moderno centro de formação que possa ombrear com infraestruturas de natureza similar existentes em várias redes e empresas ferroviárias do mundo inteiro. O volume de investimento a realizar encontra-se estimado em cerca de 250 milhões de dólares. O projeto, para além de um número confortável de salas de aula e de bancos de ensaio em distintas áreas industriais, prevê também a construção de instalações para acolhimento condigno dos formandos, salas de estar, biblioteca, refeitório e quartos. Para além disso, toda a formação prática será apoiada por um amplo conjunto de equipamentos e de instrumentos diversos e de um moderno simulador para o ensino da condução. No total, a capacidade do centro permitirá ministrar em simultâneo formação profissional a cerca de 60 formandos em várias disciplinas da indústria e do transporte ferroviário. Como pano de fundo de tudo isto, e sobretudo como elemento disciplinador da atividade da empresa, tanto ao nível do programa de investimentos como do programa de exploração, a empresa concebeu um plano estratégico já em vigor e que se prolongará até ao final de 2017, onde se encontram consagradas as orientações fundamentais e as medidas de política empresarial para esse espaço de tempo, durante o qual a empresa do Caminho de Ferro de Benguela, EP, espera também poder construir a sua nova sede, que permitirá a reunião num mesmo espaço da administração e dos vários departamentos técnicos e administrativos, criando condições para uma maior coesão e reforço da unidade corporativa. Será um período muito delicado e seguramente também muito trabalhoso e exigente, que culminará todo o esforço de modernização e reabilitação desta linha férrea, a mais antiga e extensa de Angola, levado a efeito desde há mais de 5 anos a esta parte e que trará desafios inusitados à administração, aos técnicos e quadros superiores e à generalidade da estrutura laboral. Da forma como soubermos interpretar as soluções para vencer esses desafios, vai depender muito a qualidade do transporte ferroviário no corredor do Lobito e a capacidade para dar satisfação adequada às necessidades de transporte reclamada pelas populações e pelos agentes económicos com qualidade, fiabilidade, competitividade e segurança. É necessário, por outro lado, ter consciência de que a integração do caminho de ferro, do porto e das plataformas logísticas da rede nacional, a que se associarão outras atividades como a refinaria, por exemplo, geram uma dinâmica que poderá vir a ser interpretada como um verdadeiro cluster, comportando várias fileiras produtivas organizadas e, como tal, passível de ser apoiado, estruturado e promovido, interna e externamente, em benefício da competitividade e da internacionalização da economia angolana. Este é o documentário possível que ilustra o que foi e é hoje o Caminho de Ferro de Benguela e aquilo que queremos que venha a ser no futuro. Como realidade emergente no panorama económico nacional, projetando-se no espaço integrado da SADC e encontrando-se capacitado para distintas tipologias de tráfego de mercadorias e passageiros, o Caminho de Ferro de Benguela quer concorrer ativamente e disputar uma parte significativa dos tráfegos vocacionais na sua região de abrangência, um mercado onde vivem e trabalham, segundo dados recentes do Banco Mundial, mais de 285 milhões de pessoas e onde o produto interno somado atinge qualquer coisa como 650 mil milhões de dólares. O Caminho de Ferro de Benguela cumpre e quer continuar a cumprir com empenho e orgulho o serviço público de coesão social e de aproximação de localidades, cidades e famílias na imensa região que atravessa e serve. O Caminho de Ferro de Benguela, a fronteira para a modernidade, o desenvolvimento económico e o progresso social em Angola, na região e no espaço economicamente integrado dos países da SADC.